A primeira pergunta é responder o que significa a palavra Bíblia. Pode até parecer trivial, irrelevante, mas não é. A palavra Bíblia, ela é uma palavra de origem grega e significa literalmente livros. A tradução dela é livros. A primeira vez que essa palavra foi utilizada, o primeiro registro dessa palavra, Bíblia, para designar o conjunto de livros sagrados, foi em 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 56, e em 1 Macabeus, capítulo 12, versículo 9. 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 56, e 1 Macabeus, capítulo 12, versículo 9. Bom, o que a gente tem nesse texto aí que a gente pode observar? Observe aí na sua tela. Nós temos a seguinte expressão. Observe aqui, ó. Kaita Biblia, tu nomon ha-heuron. E os livros da lei que foram encontrados. Então, em 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 56, essa expressão, ta Biblia, significa os livros da lei, ta Biblia tu nomos, tá? Fazia-se referência, nessa expressão, à Torá, aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ao Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também conseguimos ver essa expressão, Biblia, em 1 Macabeus 12, 9. Observe aqui novamente essa expressão, tá Biblia, tá Hagia. Nesse caso, os livros santos, os livros sagrados, tá? Os livros sagrados. Aqui nós temos o primeiro registro da palavra Bíblia para designar o conjunto de livros sagrados. Mas a gente sabe que quando a Escritura foi sendo traduzida, ela, ou melhor dizendo, quando no Novo Testamento os evangelistas, os apóstolos começaram a difundir o evangelho, essa expressão não era utilizada para designar aquilo que nós temos na mão, o conjunto de livros considerados inspirados por Deus. Não era a expressão Bíblia que era normalmente utilizada para designar esse conjunto de livros que nós temos hoje em mãos. Mas qual era a expressão? A expressão era grafai. Grafai é um termo grego, tá? E essa terminologia, grafai, também está presente em escritos, como eu disse, do Novo Testamento, mas também de um filósofo judeu, Filon de Alexandria, e de um historiador judeu, Flávio José. Vamos observar o texto grego do Novo Testamento. Dê uma olhada aí no capítulo 19 do Evangelho de São João, capítulo 19, lá no versículo 28. Abra sua Bíblia aí, lá no capítulo 19, versículo 28. Ó, então nós temos aí a tradução em português do Evangelho original, que é escrito em grego. Então nós temos aí, ó, as palavras: depois disso, sabendo Jesus que agora todas as coisas, ou tudo, estava consumado, para que se cumprisse as escrituras. Aqui está a nossa palavra, grafai. Então, esse era a terminologia, esse era o termo utilizado normalmente para designar o conjunto dos livros sagrados dos judeus. Grafai. Era esse o termo. E aí, nós entendemos o seguinte, que a primeira, ou melhor dizendo, quando a escritura foi sendo traduzida para o latim, esse termo grafai, ele foi traduzido para scripturae, conforme a gente consegue ver aqui. Já a palavra Bíblia foi apenas transliterada. O que isso significa? Significa o seguinte, que essa palavra aqui, ela tem caracteres gregos. Então, ela está colocada nas letras gregas originais. Quando o texto da Bíblia foi sendo traduzido para o latim, ela não foi traduzida. Os caracteres gregos, as letras gregas, foram apenas trazidas para as letras de origem latina. E ficou dessa maneira como a gente conhece hoje. A primeira pessoa, o primeiro cristão, a utilizar essa palavra para designar o conjunto de livros sagrados dos cristãos foi o nosso quarto Papa da Igreja Católica, São Clemente Romano. São Clemente Romano, ele escreveu 2 cartas para a comunidade de Corinto, na Grécia. Não são as cartas aos Coríntios que a gente tem na Bíblia. Os Coríntios da Bíblia é a carta de Paulo. Mas Clemente escreve 2 cartas aos Coríntios. E falando da igreja, da existência sempre eterna da igreja, desde o princípio, melhor dizendo, ele utiliza a expressão, tá, Bíblia.